Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de plano para golpe de SPF, né? O Xandão, que abriu o relatório aí de investigação sobre a trama golpista, né? Teve o sigilo derrubado pelo Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro liderou a trama golpista no final de 2022 e a ruptura democrática não foi concretizada por circunstâncias alheias à sua vontade, disse a Polícia Federal no relatório final da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstraram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. As informações estão no relatório final da investigação da PF sobre tentativa de golpe de Estado em 2022. As conclusões das investigações foram entregues na quinta-feira ao STF e tornadas públicas hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, nesta terça-feira. O relatório foi enviado para análise da PGR, do GONE, o órgão responsável por avaliar as provas e decidir se denuncia ou não os investigados. O GONE disse que deve ficar para 2025. Agora é final de ano, festa, mas não pode chegar em 2026 porque tem eleição. Segundo a corporação, os 37 envolvidos cometeram 3 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, cujas penas somam de 12 a 28 anos de prisão, desconsiderando os agravantes. A gente tem aí um problema, né, Helder, que o Bolsonaro fazendo 70 anos em 2025 cai pela metade, né? A prescrição aí das penas, né? Então, é um problema. Não prenderam antes, né? Bolsonaro negou na segunda-feira que estivesse conhecimento sobre planos apurados pela PF para matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o Alexandre de Moraes. Esquece, jamais. Dentro das 4 linhas não tem a pena de morte, afirmou. Esse papo aí. O ex-presidente, porém, confirmou que discutiu com aliados e militares a possibilidade de decretar estado de sítio após a derrota na disputa eleitoral de 2022, o que para Bolsonaro não configuraria golpe nem crime. Tem que estar envolvidos todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que estão falando, disse Bolsonaro. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse pedir golpe para mim, ia falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. A investigação policial federal mostrou que no fim de 2022, o então presidente Bolsonaro, aliados e militares, passaram a discutir minutas de decreto golpistas com o objetivo de anular o resultado das eleições presidenciais sob a falsa alegação de fraudes nas urnas eletrônicas. Os textos passaram por mudanças ao longo de novembro e dezembro, algumas feitas por ordem de Bolsonaro. Com o texto alinhado entre aliados, o então presidente convocou os chefes das Forças Armadas para sondar o apoio dos militares à proposta golpista. Em depoimento à Polícia Federal, o então comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, disse que o general Freire Gomes, à época comandante do Exército, chegou a dizer que prenderia Bolsonaro se ele avançasse com os intentos golpistas. Depois de o presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de alguns institutos previstos na Constituição, GLO, ou Estado de Defesa, ou Estado de Sítio, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que, caso tentasse tal alvo, teria que prender o presidente da República, disse Batista Júnior em depoimento. O único chefe militar que apoiou o Bolsonaro e os planos de Bolsonaro foi o comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. Segundo a PF, ele colocou as tropas à disposição do presidente, do ex-presidente, para a consumação do golpe de Estado. O almirante ficou em silêncio diante da Polícia Federal. Tchutchuca. Mesmo após a negativa dos chefes do Exército e da Aeronáutica, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, fez novos apelos para os comandantes das Forças Armadas. O militar foi a peça principal do governo Bolsonaro no ataque às urnas eletrônicas. A Polícia Federal descobriu na reta final do inquérito que o general da reserva Mário Fernandes, que trabalhava no Palácio do Planalto, elaborou um plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. Ele conseguiu o apoio de outros militares que executaram parte do planejamento. O documento com passo a passo do plano golpista foi impresso por Mário no Palácio do Planalto com o título Punhal Verde e Amarelo. Ele previa a participação de 6 pessoas com celulares descartáveis e formatados e o uso de armamento exclusivo do Exército para o assassinato das autoridades. O plano ainda previa outras possibilidades de execução
dos alvos, como o uso de artefatos explosivos e envenenamento em evento público. Tá aí, Helder, aqui a senha golpista de Bolsonaro, então, segundo o relatório final da investigação sobre trama golpista, Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de plano para golpe, diz PF. Falta ser preso, né? Agora tem o indiciamento, tem o Xandão agora pedindo para que a PGR revise e faça, né, com que essas pessoas sejam investigadas, né, denuncie-os como investigados. Então a gente vai ter que esperar, e segundo o próprio Gonê disse, isso deve ficar para 2025 mesmo, com o relatório, e a gente normalizou muita coisa nesse país, mas é algo gravíssimo, cara. Gravíssimo o que está acontecendo. A gente zoa muito, a gente, né, chacoteia muito as coisas, mas o que esteve ali prestes a acontecer é algo terrível. Por, né, mais patética que seja toda a operação, e as pessoas envolvidas também são patéticos, mas é muito sério, é muito grave, porque, por exemplo, tem isso aqui, ó, tá? Trechos das conversas do Braga Neto. Olha só essa conversa do Braga Neto. O Braga Neto era para estar preso já. Se não era para estar preso, é para estar preso amanhã. É para estar ouvindo o toque da Polícia Federal até na porta Até para não ter contato com outras pessoas indiciadas, você precisa prender esse cara de alguma maneira, com tornozeleira, alguma coisa. Não, senão contamina, né? Toda a investigação também. Tá aqui, ó, meu amigo. Infelizmente, tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente, disse o Braga Neto. Aí responderam aqui, ó. Então vamos continuar na pressão, e se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Oferece a cabeça dele, cagão, tá? Aí depois tem aqui, ó. Meu amigo, infelizmente tem que dizer que a culpa tá aqui. Em frente à residência do general Freire Gomes agora, ok? Tá aqui, ó, essa troca de conversa, eles falando que a culpa é do general Freire Gomes, o Braga Neto falando, aí o interlocutor responde, então vamos continuar na pressão, e se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões, e o Braga Neto responde da seguinte maneira, oferece a cabeça dele, cagão, em frente à residência do general Freire Gomes agora, tá? E tem, esses aqui são trechos das conversas que rolaram em 14/12/2022. Tem que tomar alguma atitude, Bez, sabe por quê? Porque eles podem simplesmente fugir. O Braga Neto pode fugir. O Bolsonaro pode fugir. A partir o Bolsonaro está com o passaporte retido, né? De alguma maneira, cara. Mas assim, você sabe a história do Carlos Slim, né? Sim. O Carlos Slim? Era o Carlos Slim que fugiu, cara? Não é o Carlos Slim, caralho. É aquele que era da Renault. Como é o nome dele, velho? Carlos Slim, cara. Não é, mano. O Carlos Slim é da Fensa. Carlos Gosni fugiu lá do Japão, né? Foi pro Líbano. Tem documentário sobre isso. Tem documentário sobre isso daí. Então a gente não pode também imaginar que seja impossível o cara dar no pé. Mas acho que pro Bolsonaro é mais difícil, né? Não sei, é muito visado. Mas vai saber, né? A gente tem que ficar esperto aí, porque ele pode estar tramando uma fuga, cara. Porque se matar, ele não é corajoso para tanto, não. Ele que disse ontem, num vídeo que a gente mostrou aqui, que morreria feliz, né? Por tudo que fez. A gente não quer a morte do Bolsonaro, tá? Vamos deixar claro que a gente quer que ele pague por todos os crimes que ele cometeu e que sofra e que apodreça na cadeia. Eu quero ver esse cara sofrendo, porque ele não sofreu nada a vida inteira. Esse cara só pegou benesse, só mamata, ganhando mais de 100 mil reais por mês agora, para não fazer nada. A gente não quer a morte do Bolsonaro. A gente quer a prisão dele. E teria que ser rápido isso, cara. Tem muita prova em cima. E o Braga Neto também, né? Tá, também. Sabe? E aí parece que se naturaliza. É tanto absurdo que aconteceu nesses últimos 6, desde 2016, é tanto absurdo que acontece nesse país, né, há 8 anos, que a gente naturaliza todos os absurdos. Né? Tudo é naturalizado, tudo é tranquilo.
Ah, não, mas o cara quis matar o presidente, o vice-presidente e o ministro do STF. Caralho, mano! Se tentou um golpe que não tiveram coragem, nem o apoio externo, porque são os cagões. E aí, sendo cagões, que a gente tem que ver o que o Helder falou. Será que eles não vão tentar fugir? Porque o Lula não fugiu. O Lula ficou aqui e aguentou a prisão que foi lavrada por um juiz safado, tá? E ele ficou preso mais de 500 dias na prisão. Não tentou golpe, não tentou nada. A Dilma, quando foi empichada, de maneira também porca e criminosa, também não tentou golpe. Agora, esses sujeitinhos aí do Exército, o Bolsonaro é um deles também, do baixo clero. Como o Bolsonaro sempre foi do baixo clero, porque sempre foi incompetente em tudo. Que desprezo não conseguiu também. Bolsonaro nunca conseguiu nada na vida. Conseguiu roubar o nosso dinheiro. Conseguiu estar fazendo dinheiro. Burro ele não é. Não, tem ele gente não é muito burro, mais burra né? que ele. Não, ele não é burro, de forma alguma. Cara, uma pessoa que se pendurou nas tetas do Estado desde os 20 anos, tá para completar 70, ou seja, meio século pendurado nas tetas do Estado. Ficou milionário, colocou todos os filhos na política, pretende colocar a mulher, colocou até mesmo o abortinho na política, sem que ele pudesse falar uma palavra na campanha para vereador. De burro, esse cara não tem nada, ele é espertão. Ele pode não ser culto, mas burro ele não é.